Bom dia a todos e todas, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 4, que é uma continuidade da aula 3, onde na aula 3 a gente viu aqui algumas condições sobre multiplicação de produto, a questão da existência, a questão do tamanho, vimos o conceito de produto interno. Aqui nessa aula 4 a gente vai ver como se determina os elementos individualmente, certo? Cada um deles individualmente. E vamos fazer um exemplo de multiplicação de matrizes. Pessoal, na última aula a gente começou a falar em produto de matrizes. A gente viu que eu preciso saber se ele existe. Depois eu tenho que saber o tamanho dos elementos, certo? E aí eu vi também um conceito diferente que é produto interno de sequência, ok? O que a gente quer fazer agora é eu juntar tudo que eu já sei para realmente, de fato, calcular o produto de duas matrizes. Mas antes disso, eu tenho que observar o seguinte. Se você sabe que um produto de duas matrizes, ele existe. Aqui eu estou fazendo aqui, simulando um produto, duas matrizes multiplicadas, cujo produto existe, certo? Aí você vai ter o seguinte, essa matriz aqui, que eu montei aqui, mas que eu vou chamar ela de A, que ela é 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Essa aqui é uma matriz 3 por 3, certo? Que eu não sei quem são os elementos. Aí vem o seguinte, o produto existe, aqui são iguais, pela aquela condição que eu expliquei de herança, o produto eu vou chamar de um P, que vai ter duas linhas e 3 colunas. Então, esse produto vai me dar uma matriz de duas linhas e 3 colunas. Do mesmo formato dessa, uma coincidência, não tem nada a ver o produto ser igual à primeira, não. Por coincidência, vai ter o mesmo formato, certo? E é o seguinte, é a matriz de 6 elementos, que se eu pegar aqui e fazer justiça a ele, vai ser o P11, o P12 e o P13. P21, P22 e o P23. Aí é o seguinte, é inevitável, eu vou ter que calcular os 6 elementos individualmente, certo? Mas vamos lá, eu vou pegar aqui aleatoriamente o P13. P13 e vou pegar e botar ele bem aqui. O que é que o P13 ele vai ser? Ele vai ser alguma coisa que vem da primeira matriz com alguma coisa que vem da segunda matriz, certo? Então ele é formado com partes de primeira matriz e partes de segunda matriz. Aí você observa o seguinte, quem são os índices do P13? O I dele é 1 e o 3 dele, e o J, na verdade, é 3. O J dele é 3. E aí que vem a grande sacada de multiplicação de matriz, grande diferencial. Porque um elemento P13, você vai montar ele como sendo o produto interno de uma linha que vem da primeira matriz com uma coluna que vem da segunda matriz. Todos os elementos produto, eles são uma linha da primeira matriz, produto interno com uma coluna da segunda matriz. Então, o que você tem que fazer quando vê um pool de matrizes é na primeira. Você seleciona as linhas, você lineariza a sua matriz e aqui você pega as colunas. Sempre faça isso. Sempre pegue as linhas da primeira com as colunas da segunda, certo? Observe que as linhas da primeira são linhas com 3 elementos cada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E as colunas da segunda também tem 3 cada uma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Então, quando você faz isso, você percebe que todas as linhas da primeira têm uma quantidade fixa de dígitos e as colunas da segunda também têm essa mesma quantidade.
certo? E aí que vem aqui o que eu quero chegar com vocês. O elemento P13, eu vou dizer para vocês que ele vai ser, no fim das contas, olha só o que eu vou dizer. Esse 1 está me dizendo que eu tenho que pegar a primeira linha da primeira, e esse 3 está mandando eu pegar a terceira coluna. Então, o elemento P13 do meu produto, esse 1, 3 aqui, é uma ordem. É uma ordem para quê? Para eu pegar a primeira linha da primeira matriz com a terceira coluna da segunda. Então, meus pezinhos aqui na matriz produto é a linha que eu tenho que tomar na primeira, com a coluna que eu tenho que tomar na segunda, feito em produto interno. Então, P13 é o produto interno da primeira linha de A com a terceira coluna da B, certo? Esse L aqui é para a primeira matriz e esse C é da segunda. Por isso, na primeira, eu só fatio linhas e na segunda só fatio colunas, porque é sempre linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, certo? Outro exemplo, o que é o P21? P21 vai ser eu pegar a segunda linha da primeira, ou seja, essa aqui, com a primeira coluna da segunda, que é essa aqui, certo? Essa aqui é como eu monto os elementos, como eu tomo e calculo eles, fazendo produtos internos de linhas da primeira e colunas da segunda. Então, toda vez que você multiplicar matrizes, que você já sabe que existe, já sabe o tamanho dela, do produto, você na primeira fatia linhas, na segunda fatia colunas e sabe que cada elemento do produto vai ser o cruzamento, vou usar essa palavra que é adequada, o cruzamento de uma linha que vem da primeira com uma coluna que vem da segunda. Feita essa teoria, vamos agora para um exemplo. Esse aqui é o nosso exemplo. Temos uma matriz B, uma matriz A, e a pergunta que eu faço, que eu proponho, na verdade é o seguinte: calcule B vezes A se existir. Então, a primeira coisa que você vai fazer é saber se existe. E essa verificação é simples porque você pega B, você vai saber que a B é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, B é a matriz 3 por 2, onde você vai saber se existe o produto dela, como a A. A, que é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, certo? Aí você observa que como esses dois números aqui eles são iguais, então o produto, sim, existe, certo? Bem, você já fez a primeira parte, já sabe que existe. Agora vem a segunda parte, que é saber de que tamanho vai ser o produto. Então, eu vou chamar o produto dessas matrizes de uma matriz D, certo? E é o seguinte, você descobre o tamanho dela descartando os dígitos que são iguais e herdando os que sobraram nas pontas. Esse daqui, ele vem para cá. Esse aqui, ele vem para cá. E você observa que por uma coincidência, não é um fato, isso aqui é uma coincidência, deu os dois dígitos iguais. Então, sua matriz produto, quando você for fazer o cálculo, ela vai ser uma matriz 3 por 3. Então, já sei que existe, já sei o tamanho, agora eu vou para o cálculo em si, certo? Pronto, pessoal. Já sei que é uma matriz 3 por 3, acabei de verificar isso. Então, é uma matriz de 9 elementos, certo? D11, D2, D13, D21, D22, D23, D31, D32 e D33, certo?
Agora o meu trabalho vai ser calcular manualmente todos os 9. Seu próximo passo é aquilo que eu digo. Como você está fazendo B vezes A, B é a primeira, A é a segunda. Então a primeira você pega e você fatia em linhas. Então eu vou fatiar a B em linhas. Já a segunda, que é o A, você fatia em colunas. E aí fica interessante se você fizer aqui linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, certo? Agora vamos calcular manualmente todos os 9 elementos. Por uma questão de tempo, eu não vou calcular manualmente todos os 9. Esse cálculo está no nosso livro, está no PDF que eu mandei. Então eu vou escolher 3 deles para calcular manualmente e todos os demais você pode fazer para testar esse conhecimento ou pode acompanhar pelo nosso livro ou pelo nosso PDF, está tudo lá feito, certo? Vou escolher aleatoriamente o D11, o D23 e o D32, certo? O que vai ser o D11? Ele vai ser o seguinte. Observe, esse índice é a linha que você toma no primeiro, ou seja, como aqui é 1, você vai tomar a L1, certo? Aqui é a coluna que você toma no segundo. Como aqui é 1, você vai tomar a coluna 1 em produto interno, certo? Como assim, professor? A linha 1, quem é a linha 1? Olha lá, é 1 e menos 2. Quem é a coluna 1? É 2 e menos 1. Então, essas aqui são as duas sequências que você vai fazer por terno. Lembrando que por terno, repito, é quando você pega duas sequências, multiplica primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e por aí vai, certo? Eu vou até colocar em vermelho aqui, para ficar melhor. A linha 1, observa, a linha 1 é 1 menos 2 e a coluna 1 é 2 menos 1, coloquei. Aqui você faz é multiplicar 1 vezes 2, que é 2. Desse lado você multiplica menos 2 vezes o menos 1, certo? Aqui é 1 vezes 2. Multiplica os da mesma posição, soma. Aqui fica 2. Esse produto é menos com menos mais. 2 vezes 1 é 2. Então fica, na verdade, 2 mais 2, que é 4. Então o D11 é 4, certo? Repito, você pega a primeira linha com a primeira coluna e faz aquele produto interno. Ali pode alinhar. Nosso livro ele faz de maneira em forma de hélio, que não acho muito legal não, mas se você achar melhor do jeito que o livro faz, fique à vontade. Então eu pego o primeiro com o primeiro, na linha que eu tomei, segundo com o segundo, e aí eu faço o cálculo, que é a L1 e aqui é a C1. Vamos fazer agora o D23, como eu tinha dito. O D23, você toma a primeira linha, a segunda linha, a L2, com a coluna 3. Então você pega a linha 2, que é 0 e 5. Você pega a coluna 3, que é 1 e 2, certo? Aí multiplica e depois soma. 0 vezes 1, que é 0, 5 vezes 2 é 10, 0 mais 10, 10, certo? Aqui ficou quase no finalzinho, mas eu mostrei que a D23 é 10. E aqui, para concluir esses 3 que foram escolhidos, é o D32. O que é D32? É a linha 3, produto interno, coluna 2. Ou seja, é a linha 3, que é 4 e 1, que posso até também escrever assim, produto interno com a coluna 2, que é 3, 0. Aí você pode fazer, como é primeiro com primeiro, segundo com segundo, 4 vezes 3, 12, mais 1 vezes 0, que é 0, 12 mais 0, 12, certo? D11 é 4, D23 é 10, D32 é 12. Os outros
6, você repete o procedimento, lembrando que a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: fatiei as linhas da primeira e chamei L1, L2, L3. Fatiei as colunas da segunda, chamei C1, C2 e C3. E cada elemento desse é a linha do primeiro índice, seja 2, seja C3, seja o que for, a linha do primeiro índice com a coluna do segundo índice. Para ficar mais simples, você pode até, por exemplo, o que é o D21? O D21 ele é o cruzamento da primeira coluna com a segunda linha. Então você toma a primeira coluna com a segunda linha e assim você consegue construir o D21. Então cada elemento do produto ele é a cruza da sua respectiva linha que vem da primeira matriz com sua respectiva coluna que vem da segunda matriz. Bem, pessoal, está aqui, certo? A matriz, quando você faz todos os elementos. Esses 3 em azul foi os que eu calculei, mostrei para vocês. Os em preto são os que o nosso livro também faz, e vocês também podem estar acompanhando ou fazendo individualmente até para testar se entenderam essa explicação, certo? Então eu encerro aqui na segunda aula com esse exemplo, que é um exemplo bem um pouco trabalhoso, certo? Já que a matriz que eu tenho que montar é um 3x3, são 9 elementos para calcular individualmente, ok? Se essas linhas tivessem um elemento a mais, e as colunas também tivessem um elemento a mais, ou seja, fossem linhas e colunas 3x3, você repetiria o mesmo raciocínio. Você pegaria o primeiro de cada uma multiplicando, o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, daria 3 pequenas respostas e você somaria tudo e encontraria o elemento em questão. Como exemplo de mais multiplicações, estou enviando para vocês 2 links do YouTube de vídeos onde professores de matemática explicam multiplicação de matriz, até para você ter uma visão um pouco mais geral de como é feito isso, uma visão um pouco diferenciada, não só a que o professor está colocando, ok? E segue uma lista de exercício que vale para essa aula 3, que vale para a aula 3 e para essa nossa aula 4. E você já sabe, né? As dúvidas que tiverem, vocês podem entrar em contato com o professor, que assim que ele visualizar, ele vai tentar responder.